Salve Maria. Teologia moral do Rui Marinho. Os deveres da caridade. O vestido e o ornato das mulheres, ou seja, a forma de vestir e ornamentar-se das mulheres. De fato, o vestido deve ser elegante e o ornato deve ser discreto das mulheres. Nada tenha de pecaminoso e quando não transpassa os limites da modéstia cristã. Ou seja, quando não ultrapassa os limites, não se torna algo pecaminoso. É conveniente que a mulher cristã vista com maior elegância, a maior elegância possível dentro da mais bela modéstia, para mostrar que o seu exemplo e com o seu exemplo que ambas coisas são perfeitamente compatíveis, a modéstia e a elegância. No entanto, na prática, o vestido e o ornato das mulheres constitui hoje um modo de escândalo muito frequente e de muita perniciosa influência na sociedade. Como explica de forma admirável Santo Tomás de Aquino, para determinar concretamente os limites do permitido para a moral cristã e ensinar como é agradável e a responsabilidade que alcança os que transpassam voluntariamente os limites, né? Se há que entender uma coisa, a intenção e o objeto em si mesmo. Vestidos e adornos, entendendo por perfumes, cosméticos, pinturas, né? No caso a gente falaria hoje uma questão da maquiagem. Em relação à intenção. A intenção ela deve ser honesta. Quando falo honesta, no sentido deve ser pura, deve ser reta, né? Quando o vestido e ornato se busca um fim honesto, um fim honroso. Ou seja, agradar o marido, encontrar um marido no sentido bom da palavra, não como uma pessoa, né? Eu que estou abrindo parênteses, desesperada, não seria isso, mas encontrar, estar aberto a um relacionamento. Encobrir um defeito natural, se pode, né? A pessoa tem um defeito, uma deficiência e não sente muita vontade em mostrar, então ela deseja até com a roupa cobrir esse defeito. Então não há problema. Nestes casos não se comete pecado algum. Claro que nada tem isso de provocativo e imoral. Quando se procura agradar o marido, encontrar o marido ou encobrir um defeito natural. É a questão da frivolidade, né? Quando se deve, quando a pessoa se dá à vaidade, quando a pessoa se dá a, a conversas frívolas, né? Vaidosas, apressadas, imediatistas, e fica esnobando a beleza, de certa forma, né? Se comete pecado venial. Por outra parte, nada tem de provocativo em si mesmo. Uma certa vaidade, né? Não uma vaidade maliciosa, né? Uma vaidade e acaba sendo um pecado venial, né? Um tentar demonstrar beleza, mas com um pouco já de um pouquinho de sedução, não uma malícia, né? Não nesse sentido. Aí já tem a questão que seria pecaminoso mesmo, mas de forma mais radical, né? Quando se intenta seduzir o próximo e excitar as paixões do próximo.
E nesse caso, é sempre pecado mortal. Qualquer que seja a finalidade que se pretenda, se tem a intenção de seduzir o próximo e excitar nele as paixões, então é pecado mortal. O vestido e o adorno ele pode ser da seguinte forma: pode ser normal, quando se ajusta aos legítimos costumes admitidos numa cidade ou região, o que normalmente as pessoas boas de família se vestem, né? Então, se a pessoa se veste dessa forma, como as pessoas de família e da sociedade se vestem, e vai levando de acordo com o costume daquela cidade, né? Geralmente, as pessoas têm uma certa prudência, as pessoas de melhor família, né? De cultura, de uma tradição. Então, não se comete pecado algum se veste dessa forma. A não ser que haja entre o povo uma moda muito imoral e provocativa, né? Aí mesmo que seja as famílias mais destacáveis, mais importantes do local, mesmo que elas se vestam dessa forma, se a roupa é imoral e provocativa por conta da moda, então incorre sim em pecado e não se deve vestir dessa forma. Tem a forma também supérflua de se vestir. Quando se usa uma roupa imoral e provocativa, que excede os limites do uso corrente e resulta ao menos em uma coisa chamativa para a maior parte das pessoas. Com frequência, não passará de pecado venial, supondo que a pessoa não tem uma má intenção, mas uma boa intenção, né? Ela acaba querendo estar só bonita, tá bem, né, para os outros, mas não tem aquela malícia de querer seduzir mesmo. Aí ela acaba sendo provocativa na roupa, mas não é essa a intenção dela, né, de forma alguma. Então incorre em pecado venial. Mas tem que ver cada caso, né? Dependendo do local, da ocasião, tem que ver cada caso. E existe também, eu já falei das roupas normais, daquilo que é supérfluo, existe as roupas indecentes. Quando essa roupa, ela de fato é provocativa, e isso ela é provocativa para a maior parte dos homens, e pode levar à queda muitos através do pensamento ou do desejo. Então, nesse caso, se comete pecado mortal, multiplicado de forma indefinida, que pode ser gravíssimo se com essa atitude se introduz a moda imoral em um povo ou uma região. Ou seja, a pessoa veste uma roupa provocativa, ela tem uma intenção de provocar e ainda ela começa a contaminar as pessoas e através do seu mau exemplo ela gera maus pensamentos, maus desejos nos homens e ainda incentiva as mulheres a começar a colocar na moda aquele tipo de roupa indecente. Então isso incorre em pecado mortal e quantas vezes ela usar aquela roupa, vai multiplicando-se os pecados mortais. Então é muito sério. Então, no caso, concretamente, quantos centímetros deve se alargar, né? O vestido. Como é que deve ser essa questão? No caso, não se pode dar normas fixas, né? E que não variem. Porque vai depender muito do ambiente, do costume, da região, da situação social e de outras coisas. Porque tem roupas que apenas chamam a atenção em umas partes e em outras partes já chamam a atenção de uma forma mais grave. Ou dependendo do ambiente, por exemplo, a pessoa veste uma blusa sem alça. Em certos locais é super normal. Em outros locais pode não ser. Então, por exemplo, a pessoa usa uma saia
bem grande mesmo, né? Bem abaixo do joelho. Já outros locais usam bem próximo ao joelho, um pouquinho abaixo ou só um pouquinho acima. Então vai variar muito de costume, de local para local, mas sempre mantendo a questão da decência, né? Aí, mas as questões que se deve levar em conta é a seguinte: é gravemente ilícito e imoral todo aquele que, tendo em conta a circunstância que o rodeiam, mesmo assim se torna mais provocativo para os outros. Por exemplo, eu estou em um ambiente que eu sei que aquela roupa que eu vou usar vai ser provocativo para a maior parte das pessoas. Então, se eu mesmo assim uso, eu estou sendo uma pessoa que acaba fugindo da moral proposta, né? No caso, os pregadores, os confessores, os padres, os mestres espirituais, eles têm um dever de instruir em relação a isso, né? Em relação às roupas. Então ele deve combater esse tipo de imoralidade, mas com muita firmeza, mas com muita doçura. Então ele deve, o pregador, o padre, o confessor deve fazer que o fiel entenda muito a beleza da modéstia. Mais do que multiplicar as regras, multiplicar as normas, ele deve mostrar a profundidade do que é de fato ser morada de Deus. Deve se levar mais em conta isso. A sublimidade do cristão, né? Que é filho de Deus, que é templo vivo do Espírito Santo e herdeiro do céu por toda a eternidade. Então, se nós somos tudo isso, pela graça de Deus, nada há de mais justo do que nos vestirmos demonstrando e resplandecendo isso. Aqui é um pouquinho sobre as vestes.